É importante conhecer e pronunciar o nome de Deus? O que você acha? Eu digo para vocês aqui que esse tema é extremamente importante para a tua salvação. Você não queira saber quão é importante essa matéria que nós vamos ver hoje. Acompanhe comigo. Aqui está Moisés. O anjo de Deus veio do céu para trazer uma informação extremamente importante para Moisés, que foi atraído por essa sarça que não se queimava e que estava em fogo, e que essa coisa extraordinária, porque Deus quer falar com Moisés, quer dizer algo importante. E uma dessas coisas que ele quer falar é sobre o seu nome, o nome divino de Deus. Moisés então tem uma conversa com Deus, e ele começa a informar, e Moisés começa a fazer perguntas para Deus. E uma dessas perguntas de grande interesse foi querer saber que Deus que ele estava falando. Com que Deus? Qual o nome dele? Porque lá no Egito havia muitos deuses, e Moisés veio de lá, ele sabia disso. Ele queria saber com que Deus ele estava falando. E Deus se revela a ele. Vejamos aqui no Êxodo, capítulo 3, no versículo 13. Diz assim, Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Então, disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Agora ele começa a responder. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, Iavé, olha aqui, Iavé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre. Então Deus não quer ocultar o nome dele, não. Ele quer revelar e que esse nome é para sempre. E é assim que me invocarão de geração em geração. Assim, Me invocarão quanto? Por quanto tempo? Para sempre, de geração em geração. Que nome? Iavé. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Iavé. Então, Moisés agora soube do nome de Deus. Vejamos o que acontece agora. Quando Deus estava enviando ele para o faraó, então Iavé disse a Moisés, levanta-te de manhã cedo e apresenta-te a faraó. E lhe dirás, assim fala Iavé. Então Moisés não escondeu o nome de Iavé para o faraó. Então, um gentil. Então Deus quer revelar aos gentios também. O Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. E assim ele vai falando. E aqui no versículo 16 diz assim, Deus enviando essa mensagem também para Faraó. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, quer dizer, vivo, né? Para fazer-te ver o meu poder. E para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então é da vontade de Deus que o nome dele seja proclamado em toda a terra. Fazer assim que o nome de Deus seja conhecido e que ele é o Criador, o único Criador do céu e da terra. E que eles deveriam conhecê-lo, porque ele criou todas as nações, criou todos os gentios também. Não é só o povo de Israel, não, mas todos os gentios. Ele queria proclamar em toda a terra o nome dele. Esse é o desejo de Deus. Mas o que está acontecendo hoje, especialmente com o povo de Israel, né? Eles estão de acordo com essas palavras que Deus quer que seu nome seja conhecido, ou eles estão tentando barrar isso aí e tentando esconder o nome de Deus? Vamos ver o que os israelitas atualmente estão falando. Você sabia que é proibido
Assur, em hebraico, proibido escrever o nome de Deus. Por que que os judeus, isso obviamente estou falando dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo, você sabia que o judeu não fala, não escreve o nome de Deus? Comente aqui embaixo se você sabia ou se você está ouvindo isso pela primeira vez. Quando eu me refiro ao nome de Deus, eu estou falando do tetragrama sagrado que não tem pronúncia. Não há pronúncia para o tetragrama. Apenas o sumo sacerdote, lá da época da Bíblia, exatamente da época da Bíblia, sabia o verdadeiro, vamos dizer assim, nome de Deus. De lá para cá, essa pronúncia se perdeu. Tá gravando? Grava. Não falamos o nome de Deus em nenhuma forma. Ok? Por quê? Porque é proibido. Não pode a gente esconder o nome. Se você quer, você pode ler. Está escrito. Você não pode pronunciar ele. Se você quer, você pode ler. Está escrito. Você não pode pronunciar ele. Como podem ver, eles proíbem que se fale o nome de Deus. Enquanto Deus ordena que fale o nome dele, outros vão lá, homens, contradizendo a palavra dele, e dizem que não deve se falar, são proibidos de falar o nome de Deus. Olha só, observem essa diferença entre o que Deus fala, entre o que a palavra de Deus fala e o que o homem fala. Veja o que Jesus fala. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, né? Dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, hoje eles dizem que pronunciar o nome de Deus é uma falta de respeito. Aonde eles tiraram isso? E aí eles querem com isso honrar com os lábios, dizendo que estão honrando Deus, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Quer dizer, a sua adoração é inútil, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não são a palavra de Deus que eles estão invalidando aqui. Ó. Lá em cima está, no versículo 6. Invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então os homens, seguindo a tradição contrária à palavra de Deus, que o Deus quer que o seu nome seja conhecido, mas esses, alguns dos judeus, né, nem todos, graças a Deus, não, eles não querem que você saiba da palavra de Deus, dizendo que agora foi perdido o nome, ele já não sabe mais como pronunciar. Isso não é verdade. A verdade é que o nome existe sim e ele deve ser pronunciado sim. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Uma coisa que Deus diz e outra que os homens dizem. Alguns, né? Aqui em Salmos, capítulo 83, no versículo 16, diz assim, persegue-os com tua tempestade, aterra-os com teu furacão, cobre-os com a face de vergonha, para que busque o teu nome, Yahvé. Olha só, tem que buscar o nome de Deus. Isso é uma ordem divina, buscar a Yahvé. Fiquem envergonhados e perturbados para sempre, sejam confundidos e arruinados. Saberão assim que só tu tens o nome de Yahvé, o Altíssimo sobre toda a terra. Então ele não é só sobre um local, né? É a terra inteira, né? Então, olha só, o nome de Yahvé, isso é importante. Os professores, até os dias de hoje em Israel, ensinam que a pronúncia exata do nome de Deus se perdeu com o tempo. Na época do Segundo Templo, era mencionado o nome de Deus somente pelos sacerdotes, quando eles davam a bênção sacerdotal, aquela bênção que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, que ele resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Essa bênção, que em hebraico é Adonai Shmerecha Vechunecha, Adonai Yaer Panav Elecha. Enfim, enquanto eles oravam, era mencionado o nome de Deus, exatamente como se pronuncia. Mas com o tempo, a pronúncia se perdeu. E na Bíblia de hoje, na Tanar, no Antigo Testamento em hebraico, não tem vogais esse nome, então fica quase um enigma. Esse aqui é o tetragrama sagrado de Deus, né?
do nome sagrado de Deus. Representa o nome de Deus, né? Ele se lê da direita para a esquerda. Esse aqui é um I, o Y, né? Um H, um W e um H. É assim que é transliterado, que nós vamos ver mais detalhes aqui, ó. O hebraico se lê da direita para a esquerda, ó. I, H, W, H. E agora transliterado fica assim, ó. Y, I, né? H, W, H. Portanto, se lê assim, ó. I, Ha, Vé. Onde está o mistério? Por que diz que não é impronunciável? Por acaso os outros nomes dos profetas também não se perdeu? Aliás, a língua hebraica parou de ser uma língua viva, né? Ela passou a ser uma língua morta depois da destruição do templo no ano 70, né? Dali em diante, Israel foi dilacerada, né? E foi espalhada pela terra e séculos se passaram e se perdeu as pronúncias do modo geral, mas no nome de Deus, Deus revela uma coisa muito importante. Como nós sabemos que aqui é Iá e não Jeová, né? Ou outro nome, uma outra vogal. E a vogal é Iá. É aqui, ó. Na palavra, aqui, ó. Deus dá ordem, né? Salmo 150, aqui, ó, versículo 6. Todo ser que respira, louve a Yahvé. Ó, é um ponto de exclamação, tá dando a ordem. Quem respira? Você respira? Então, louve quem? Que Deus você deve louvar? A Yahvé. Está aqui. E aqui diz, aleluia. E aí termina o livro de Salmo. Olha só, a última palavra é aleluia. E aqui tem um segredo muito grande. O que significa aleluia? Aleluia significa louvado seja Yahvé. Essa palavra Iá é Yahvé. Compreende aqui? Então, louvado seja Yahvé. Então, o I e o A é o início. Isso é uma abreviação do nome Yahvé. Iá, o início. Aqui, ó. Iá. Então, não é G-O ou outra vogal. É I-A. E nos profetas também se preserva essa palavra I-A. E na palavra aleluia, que tem milhares de anos, Yahvé. Vou lhe explicar um pouco melhor. Aqui está a tradução em grego. O grego tem vogais, o hebraico não tem vogais. Então, o grego é ótimo para a tradução do hebraico. E há milênios. E isso já foi traduzido há milênios, inclusive na Septuaginta, né? Vocês podem ver que se preserva a palavra aleluia, que está em cima, aqui, tá vendo? Aleluia. Iá, tá vendo? Aqui se preserva. Então, louvado seja Yahvé. Então, aqui está o nome abreviado. É permitido colocar nos nomes, né, ou nas palavras, é parte do nome de Deus, mas não é correto pronunciar o nome Yahvé, só Ia, né? Iau, Iá, isso está errado. Mas dentro de uma palavra, ele é sempre abreviado, nunca é inteiro. Sempre tem que ser abreviado. Mas, fora, tem que ser um nome completo. Iá, Iau é um nome incompleto. Portanto, devemos pronunciar ele todas o tetragrama. Vamos continuar. Aqui em cima, nós vemos o hebraico, ó, da direita para a esquerda. I, H, W, H. Então, transliterado, fica Y, da esquerda para a direita agora, né? Y, H, W, H. Então, I, H, V. Simples. Onde está o problema? É fácil de pronunciar, não está nada escondido, não. Está totalmente revelado. Vamos agora para o hebraico aqui da palavra aleluia, porque a palavra aleluia é uma palavra hebraica. É origem hebraica. Aqui está, aleluia. O grego, que traduziu já há milhares de anos, preservou o Iá. A palavra Iá, que está vendo aqui afinal, Iá aqui em cima, Iá, e aqui Iá, aleluia.
Então, como se pronuncia essa parte inicial do nome de Deus? Não é G-O, mas é Ia. Ia. Aleluia. E assim nos nomes dos profetas, onde tem também, a abreviação do nome é sempre Ia. E olha aqui, Ia. Ia. Agora só tem essa parte final aqui, é pé. Ia, pé. Pronto. Simples. O nome está preservado, sim. E a palavra aleluia, então, preserva e dá a orientação de como é a pronúncia da palavra Yahvé. No livro de Salmo diz, então, que deverão conhecer e pronunciar o nome de Deus. Tem que buscar o nome de Yahvé. Por quê? Porque aqui, ó, no livro de Joel, no capítulo 3, né? Então, nós vamos ver aqui, muito importante aqui, ó, capítulo 2, versículo 21. Ó. E aqui, nessa tradução, é no capítulo 3 e no versículo 5. É diferente um pouco, ó, que é a Bíblia de Jerusalém. Ó. O sol, isso é Joel falando, o profeta Joel. O sol se transformar em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Mas eles não querem pronunciar hoje o nome de Yahvé, alguns, né? Porque estão dizendo que isso é falta de respeito, porque não se sabe a correta pronúncia. Mas Deus disse que eles não vão ter salvação, então. Eles têm que invocar o nome de Yahvé. É isso, aqui está dizendo que sim. Tem que invocar o nome de Yahvé. Eles não querem pronunciar o nome e eles sabem que a pronúncia é essa aqui. Eles só não querem que os outros pronunciem. Porque se os outros não pronunciarem, como é que vão ser salvos, né? Diz aqui, ó, o texto. Paulo depois diz aqui em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, ó. Pois não há distinção entre judeu e grego, ó. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Nós sabemos que a palavra aqui está no original, o tetragrama, que é Yahvé. Então, Yahvé será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Eles não estão crendo que tem que pronunciar o nome de Yahvé. Como crerão naquele a quem nada ouviram? Eles não falam do nome de Deus, esconde. Como é que vão ouvir? E como é que então pode ser salvo? E como virão se não houver quem pregue? Então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. É daqui que é tirado aquele texto. Né? Foi do livro de Joel, do profeta Joel. Todo aquele que... Então é necessário invocar o nome de Deus, sim. Jesus disse, santificado seja o teu nome. E Jesus disse também, eu, orando para o Pai, né, celestial, Yahvé, disse, Pai, eu dei a conhecer o teu nome para aqueles que tu me deste. Este é o nome que nos salva, Yahvé. Então Jesus falou do nome de Deus. Então é necessário o nome de Jesus Cristo e de Yahvé para a nossa salvação. Aqui tem um canal sobre estudos bíblicos. youtube.com/estudos bíblicos 237, onde você vai ter vários vídeos, né? Falando sobre a Bíblia e suas profecias. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém.